Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz. Hoje vamos falar sobre classificação de cadeias carbônicas. Vamos lá? Aqui tem um quadro resumo sobre as principais classificações das cadeias carbônicas. Veja bem, a cadeia carbônica ela pode ser aberta, também conhecida como acíclica, que significa não cíclica, não fechada, né? E alifática. Quando a cadeia carbônica ela é aberta, ela pode ser normal ou ramificada. O que seria isso? Normal é quando ela não tem ramificações, ou seja, carbonos terciários ou quaternários em sua estrutura. Se tiver um carbono terciário ou quaternário, ela é ramificada. Veja bem, olha a ramificação aqui. Ela também pode ser saturada ou insaturada. Saturada ela é quando só tem ligação simples entre os carbonos. E ela é insaturada quando tem ligação dupla ou mesmo tripla entre carbonos. Ela pode ser homogênea quando no meio da estrutura orgânica só tem carbonos. E ela é heterogênea quando no meio de carbonos tem nitrogênio ou mesmo oxigênio. Mas isso não vale quando o nitrogênio ou oxigênio estiver na ponta, ou seja, na extremidade da estrutura. Quando a cadeia carbônica ela é fechada, ela pode ser alicíclica quando não tiver o anel aromático. E o que seria o anel aromático? Seria o benzeno na estrutura, que pode ser representado com um hexágono com a bolinha no meio, ou mesmo um hexágono com 3 ligações alternadas, 3 ligações duplas. E assim, ela também pode ser saturada ou insaturada. Lembrando, saturada quando só tem ligação simples entre carbonos e insaturada quando tem ligação dupla ou mesmo tripla entre carbonos. Se ela é cíclica, ou seja, fechada, ela pode ser homocíclica quando só tem carbonos entre a estrutura, ou heterocíclica quando tiver um heteroátomo, ou seja, um átomo diferente do carbono no meio dos carbonos. Se ela for aromática, ela pode ser mononuclear ou polinuclear. Se ela for mononuclear, só tem um núcleo de benzeno, só tem um anel benzênico. E se ela for polinuclear, tem mais de um núcleo de benzeno na estrutura. Se ela for polinuclear, ela pode ter um núcleo condensado ou núcleo isolado. O núcleo condensado é quando eles estão juntinhos e o núcleo isolado quando os núcleos estão afastados por uma outra ligação. A cadeia também pode ser aberta e fechada. Nesse caso, ela recebe aqui a denominação de mista, podendo também receber a classificação de saturada ou insaturada e homogênea ou heterogênea. As cadeias abertas elas possuem extremidades, ou seja, não formam a figura geométrica fechada. Olha só, aqui ela está aberta, aqui tem uma ramificação, aqui além de ter uma ramificação também tem um heteroátomo. Agora a cadeia fechada, também chamada de cíclica, ela não tem extremidade, olha só. Ela aqui forma uma figura, aqui nesse caso aqui um quadradinho e aqui o hexágono. Esse aqui é o tal do benzeno. As cadeias abertas, acíclicas ou alifáticas, elas podem ser classificadas quanto ao número de extremidades. Se ela tiver apenas 2 extremidades, ela é normal, também conhecida como reta. Agora, se ela possui mais de uma extremidade, ela possui aqui ramificações, que é denominado por ter um carbono terciário ou um carbono quaternário em sua estrutura. Note que aqui é a ramificação e nesse caso aqui é aqui ou também aqui a ramificação dela. Também pode ser classificadas quanto ao tipo de ligação entre os carbonos. Se ela tiver apenas ligações simples entre os carbonos, ela é chamada de saturada. Agora, se ela tiver ligação dupla ou tripla entre os carbonos, ela é chamada de insaturada. Está aqui a insaturação, uma tripla ligação, e aqui uma dupla ligação entre carbonos. Quanto ao heteroátomo, quando na estrutura não possui um heteroátomo, é chamada de homogênea, quer dizer átomos iguais. Agora, se na estrutura possui um átomo diferente, um heteroátomo, nesse caso aqui o oxigênio, ou pode ser o nitrogênio ou outros elementos, aí é chamada de heterogênea. Vamos para um teste. A cadeia carbônica a seguir classifica-se como? Olha só, ela aqui tem os carbonos, ela tem um heteroátomo, ela aqui tem dupla ligação, mas não é entre carbonos. Esses heteroátomos aqui estão fora, então não classificam-se como heteroátomos mesmo, porque estão nas extremidades. Só possui ligações simples entre os carbonos, então ela é o que? Aberta, né, no caso,
Ela é o que? Saturada ou insaturada? Saturada, porque só possui ligações simples entre os carbonos. Ela é hétero ou homogênea? Ela é heterogênea. Aqui, ó, tem um heteroátomo. E ela é normal ou ramificada? Ela é normal, porque esses elementos aqui, ó, não contam como ramificação. Tem que ser o carbono para contar como ramificação. Então, aberta, saturada, heterogênea e normal, alternativa B. Podemos classificar a cadeia abaixo da seguinte forma. Olha só, é uma cadeia aberta, não possui o anel aromático, então ela só pode ser o que? Alifática, que significa aberta. Ela é normal ou ramificada? Ela é ramificada, possui aqui duas ramificações. Ela é saturada ou insaturada? Ela é insaturada porque aqui tem uma dupla ligação entre carbonos. Ela é homogênea ou heterogênea? Heterogênea porque aqui tem um heteroátomo no meio da cadeia carbônica. Uma cadeia carbônica alifática, ou seja, aberta, homogênea, saturada, não tem dupla ligação, apresenta um átomo de carbono secundário, dois átomos de carbono quaternário e um átomo de carbono terciário. Essa cadeia apresenta quantos carbonos? Vamos lá. Então aqui tem um carbono secundário, então estou desenhando aqui um carbono secundário. Agora aqui possui dois átomos de carbono quaternário, então eu posso transformar esse aqui em um carbono quaternário, só que tem dois carbonos. E aqui um outro carbono e possui um átomo de carbono terciário. Então vamos lá, um átomo de carbono terciário, ó. Um átomo de carbono secundário, dois quaternários ligados com 4 carbonos cada um e um átomo de carbono ligado a 3, então um terciário. Então quantos carbonos ela tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carbonos. Não tem outra forma de representar. Poderia também colocar essas ligações aqui para baixo, mas teria que ser nesse formato, beleza? Vamos falar do benzeno. Olha só, o anel aromático possui 6 carbonos, portanto forma um hexágono, uma cadeia fechada, com duplas ligações alternadas. Se não tivesse essas duplas ligações aqui alternadas, né, e o fenômeno da ressonância, não teria como classificá-lo como anel aromático. Aqui 3 formas de representar, na forma aqui estrutural, na fórmula de linha, e aqui com a bolinha no meio representando o anel, beleza? As cadeias fechadas ou cíclicas podem ser classificadas em alicíclica, quando não tem o anel benzênico, e aromática, quando possui um ou mais grupos benzênicos. Está ali o anelzinho de benzeno. Quanto ao tipo de ligações entre os carbonos, também pode ser saturada, quando só tem ligação simples entre os carbonos, ou insaturada, quando possui uma ligação dupla ou tripla entre carbonos. Quanto à presença do heteroátomo, ela também pode ser chamada de homocíclica, no caso homo quer dizer átomos iguais, e cíclica porque ela é fechada. Não possui um átomo diferente, portanto não possui o heteroátomo, e ela pode ser chamada também de heterocíclica quando possui dentro desse ciclo o heteroátomo, nesse caso ali o oxigênio. As cadeias aromáticas, aquelas que possuem o anel de benzeno, podem ser aqui mononuclear, quando só tem um núcleo de benzeno, ou polinuclear. Essas polinucleares podem ser chamadas de núcleo isolado ou núcleo condensado. Dá para ver a diferença? Núcleo isolado é quando eles estão afastados e o núcleo condensado é quando os núcleos, os anéis de benzeno, estão grudadinhos um no outro. Dado o composto abaixo, olha só, assinale a opção que classifica corretamente a cadeia carbônica. Ela é acíclica? Não, ela tem uma parte fechada e uma parte aberta. Então, como ela é considerada mista. Ela é saturada ou insaturada? Olha só, ela tem uma dupla ligação aqui entre os carbonos, então ela é insaturada. E ela também possui aqui um heteroátomo, então também é heterogênea. Mista, insaturada, heterogênea. Alternativa D. O ácido acetil salicílico, conhecido como AAS, aspirina, buferim, entre outros, ele é classificado como acíclica, fechada, aberta ou mista. Mista tem uma parte fechada, o benzeno aqui, e uma parte aberta também, então é considerada mista. Homogênea ou heterogênea? Heterogênea, porque aqui tem um heteroátomo. Esse aqui não é um heteroátomo e esses dois aqui também não, porque estão nas extremidades. Então é heterogênea por conta desse oxigênio. Saturada ou insaturada? Insaturada, mas veja bem, não é por conta dessas duas duplas ligações, mas sim porque sabemos que no anel de benzeno possui duplas ligações aqui dentro.
Então ela é insaturada. Aromática, alicíclica ou ramificada? Bom, aqui ela já é mista, então já induz que é ramificada, mas ela é aromática porque possui o anel de benzeno. Então, mista, heterogênea, insaturada e aromática, alternativa B de bola. O peróxido de benzoíla é um catalisador das polimerizações dos plásticos. Sua temperatura de autoignição, quando ele se incendeia sozinho, é 80 graus, podendo causar explosões. Sua cadeia é essa e é classificado como: ela é aromática, na verdade, tem anel de benzeno nela, e ela é o que? Polinuclear, heterogênea, o que é? Sim, ela é heterogênea, porque possui heteroátomo, mas aqui ela é polinuclear, a alternativa aqui, ó. Aromática e polinuclear. Aqui ela não é saturada, ela é insaturada. Aqui ela não é alifática, né? Porque ela tem aqui um anel de benzeno, e ela não é saturada, por isso a D está errada. E aqui ela não é saturada, por isso a E também está errada. Belezinha? Muito obrigado por assistir a mais esse vídeo. Não esquece de curtir e também se inscrever no nosso canal. Um forte abraço.